Olá, nesse vídeo vamos fazer o tapete do pé do vaso do jogo de banheiro Anitta. E com essa peça eu encerro esse jogo de banheiro. Então esse jogo é composto por o tapete da pia, a tampa do vaso, o tapete do pé do vaso e o porta-papel higiênico. Para acessar as outras peças desse jogo, é só descer aí no primeiro comentário logo abaixo do vídeo, que eu deixei lá o link das outras peças. Também deixei anotado no primeiro comentário a quantidade de materiais que eu usei para trabalhar o jogo completo. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 8 correntes. Depois de trabalhar as 8 correntes, prendo um ponto baixíssimo na primeira corrente e crio aqui um anel. Agora subo 3 correntes e vou trabalhar aqui o total de 20 pontos altos nesse anel. As 3 correntes, o primeiro ponto dos 20. Então, eu vou fazer os 20 pontos altos e venho. Trabalhei os 20 pontos altos, agora fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. E encerrei aqui a minha primeira volta. Agora subo 3 correntes, volto no mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Agora venho para o ponto que está logo à frente e aqui trabalho um ponto alto. Ponto à frente, 2 pontos altos. Ponto à frente, apenas um ponto alto. Então, nós vamos seguir com esse padrão sobre todos os pontos de base. Em um ponto faço 2, no próximo faço 1, no outro 2, no outro 1. E vamos assim até completar a volta. No final, teremos aqui 30 pontos altos. Eu vou fazer os meus 30 e venho. Trabalhei os 30 pontos altos, agora eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora vamos trabalhar a terceira volta, começo com 3 correntes que equivalem a um ponto alto, trabalho um ponto alto para cada um dos próximos 2 pontos de base. Então, aqui trabalhei um grupo de 3 pontos altos, em seguida faço 1, 2 correntes, venho para o ponto logo à frente e aqui trabalho mais um grupo de 3 pontos altos usando 3 pontos de base. Então, esse aqui será o padrão da terceira volta. Vamos sempre fazer grupos de 3 pontos altos, separar com 2 correntes e, sem pular nenhum ponto de base, trabalhar outro grupo de 3 pontos altos. No final, nós teremos aqui o total de 10 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Eu vou fazer aqui a minha terceira volta e venho. Trabalhei a terceira volta, fiz os 10 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida cortei aqui o azul. E agora vamos trabalhar a quarta volta com o barbante cru. Então, amarro aqui o barbante cru no primeiro ponto alto de qualquer um desses grupos de 3 pontos que nós temos de base. E começo aqui a quarta volta buscando a linha para frente, subindo 3 correntes, fazendo um ponto alto nesse próximo ponto e 2 pontos aqui no último ponto desse grupo. Então, aqui eu trabalhei 4 pontos altos, todos os nossos grupos serão com 4 pontos altos. Separo com 1, 2 correntes. Fez 2 correntes, é só fazer mais um grupo de 4 pontos altos. Então, eu trabalho um por um nos 2 primeiros pontos e faço 2 pontos aqui no último ponto do grupo de base.
Então, vou completar aqui todo o restante da quarta volta com essa orientação e venho. Completei a quarta volta com o padrão que orientei, agora vamos trabalhar a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos sempre fazer grupos de 5 pontos altos sobre esses grupos de 4 pontos de base. E sempre vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto até o penúltimo. E no último ponto, sempre vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui começo com 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, agora faço 1, 2 correntes de separação e venho para o próximo grupo e aqui trabalho mais 5 pontos altos. Bem, então vamos seguir com esse padrão até trabalhar aqui 9 grupos de 5 pontos altos. Então, vou trabalhar até esse penúltimo grupo aqui. Esse último eu não vou trabalhar. Então, vou fazer aqui o meu e venho para a gente continuar. Trabalhei a quinta volta, fiz aqui os 9 grupos com 5 pontos altos. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta de número 6. Na volta 6, nós vamos trabalhar 9 grupos com 6 pontos altos e sempre vamos distribuir da seguinte maneira. Faço um por um até o penúltimo ponto e trabalho 2 pontos altos aqui no último. Começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois de fazer os 6 pontos altos, nós fazemos 1, 2 correntes e mais 6 pontos altos no próximo grupo. Bem, então com esse padrão será trabalhada a sexta volta. Eu vou completar a minha e venho. Bem, aqui eu vim trabalhando a sexta volta com o padrão que orientei e para fazer o meu último grupo de 6 pontos altos, eu trabalho da seguinte maneira, eu faço os 4 primeiros pontos aqui um por um nos pontos de base e o quinto e o sexto ponto eu vou trabalhar usando essas 3 correntes aqui que eu tenho de base. Então, vou introduzir a agulha na terceira corrente e trabalhar aqui 2 pontos altos. E encerrei aqui a minha sexta volta. Agora, viro a peça e vamos trabalhar a sétima volta. Na sétima volta, nós vamos trabalhar grupos com 7 pontos altos. E o modo de distribuir aqui os pontos, ele vai seguir sempre o mesmo nas carreiras aqui. Então, nós sempre vamos fazer um por um até o penúltimo ponto e 2 pontos altos aqui no último. Começo sempre com as 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui está. Trabalhei os meus 7 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e mais 7 pontos altos no próximo grupo. Então, eu vou trabalhar todo o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei o restante da sétima volta, agora viro a peça e vamos trabalhar a volta 8. Na volta 8, vamos fazer grupos com 8 pontos altos. Então, vamos trabalhar um por um até o penúltimo ponto e sempre fazer 2 pontos aqui no último. Para começar, são sempre as 3 correntes. Trabalhei os meus 8 pontos altos, agora faço 2 correntes e venho para o próximo grupo repetir os 8 pontos altos. Vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 8, em seguida eu virei a peça e agora vamos trabalhar a volta 9. Aqui vamos fazer grupos com 9 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que estamos fazendo nas voltas anteriores. Um por um até o penúltimo ponto e 2 aqui no último.
Trabalhei os 9 pontos altos, agora faço 2 correntes, venho para o próximo grupo e aqui trabalho mais 9 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 9 com o padrão que orientei. Completando aqui a volta, eu cortei o meu barbante cru e agora vamos trabalhar a volta 10 com o barbante azul. Então, eu vim aqui, olha, nessa terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta 9 e aqui na terceira corrente amarrei o meu barbante. E na volta 10 vamos trabalhar grupos com 10 pontos altos. A distribuição sempre é a mesma, um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, aqui está. Trabalhei os meus 10 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, venho para o próximo grupo e aqui trabalho mais 10 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 10. Assim que eu completei a volta, eu virei a peça e agora vamos dar início à volta 11. Na volta 11, nós vamos fazer grupos de 11 pontos altos, sempre trabalhando. Um ponto para cada ponto de base até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, trabalhei os 11 pontos altos, agora é só fazer as 2 correntes e mais 11 pontos no próximo grupo. Eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 11. Encerrando a volta, eu virei a peça e iniciei a volta 12, subindo 3 correntes. E na volta 12, nós vamos fazer grupos com 12 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a distribuição segue a mesma, um por um, até o penúltimo ponto e 2 pontos altos aqui no último. Em seguida, é só fazer aqui 2 correntes e repetir aqui mais 12 pontos altos. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta de número 12, completando a volta eu virei a peça e agora vamos trabalhar a volta de número 13. Na volta 13, nós vamos fazer o total de 18 grupos de 6 pontos altos. Então, eu começo com as 3 correntes. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base nos próximos 3 pontos. Depois de fazer esses 4 pontos altos, eu venho para o ponto à frente e trabalho aqui 2 pontos altos. Então, usando esses primeiros 5 pontos de base, eu trabalhei 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e trabalho aqui mais 6 pontos altos usando esses 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. Faço um por um até o penúltimo ponto e 2 aqui no último. Então, aqui de novo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e trabalhar aqui mais 6 pontos usando os próximos 5 pontos que eu tenho de base. Então, faço um por um nos 4 primeiros pontos e 2 no 5º ponto de base. Bem, então, aqui trabalhei novamente 6 pontos altos usando 5 pontos de base. Faço 2 correntes, pulo 1, 2 e a partir daqui mais 6 pontos altos.
Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 13. Eu vou fazer aqui os 18 grupos de 6 pontos altos separados por 2 correntes e venho. Completei a volta de número 13, em seguida eu virei a peça e agora vamos trabalhar a volta 14. Na volta 14, nós vamos fazer 18 grupos com 7 pontos altos. Então, todos os grupos serão trabalhados fazendo um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto do grupo e 2 pontos altos no último ponto. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e aqui trabalhar mais 7 pontos altos. Bem, então eu vou completar o restante da volta 14 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 14, encerrando a volta, eu virei a peça e iniciei a volta de número 15. A volta de número 15 será feita com grupos de 8 pontos altos. E a distribuição segue o mesmo padrão. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. E no último ponto, faço sempre 2 pontos altos. E assim completo aqui 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fez os 8 pontos? Faz 2 correntes e repete mais 8 pontos altos. Então, a volta toda trabalhada com esse padrão. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 15. Encerrando a volta, eu virei a peça e iniciei a minha volta de número 16. Na volta 16, nós vamos fazer 9 grupos com 19 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Faço um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Quando eu encontrar essas 2 correntes, eu trabalho aqui o total de 3 pontos altos. 1, 2, 3. E, de novo, aqui faço um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E, separando um grupo do outro, sempre fazemos 2 correntes e vamos para o próximo grupo repetir aqui mais 19 pontos altos. Então, vou trabalhar a volta 16 com essa orientação e venho. Completei a volta 16 e, a partir daqui, nós vamos definir a ponta de cada uma das 9 pétalas que nós temos aqui. Para definir as pétalas, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu começo com 3 correntes. Venho aqui na base e vou pular um ponto a partir do terceiro ponto aqui do grupo de base. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto até trabalhar aqui o total de 15 pontos altos. Então, aqui pulo um ponto e a partir do próximo, começo a trabalhar os meus 15 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Restou vazios aqui de base 2 pontos. Então, depois do ponto 15, eu laço, pulo um ponto, venho no último ponto aqui do grupo e trabalho um ponto alto. Viro a minha peça e agora vou trabalhar a segunda volta aqui da ponta da pétala. Eu começo com 3 correntes. Venho aqui nos pontos de base e pulo 1, 2. No terceiro ponto, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 11 pontos altos. Eu vou fazer os meus 11 e venho. Bem, então aqui trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora eu laço,
pulo esses 2 últimos pontos de base, venho na terceira corrente, atravesso pelo meio e faço um ponto alto. Encerrei aqui a segunda volta da ponta da pétala. Agora eu viro a peça e começo a terceira volta subindo 3 correntes. Venho na base, pulo 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalho um ponto alto para cada ponto até fazer 7 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Agora, laço, pulo esses 2 últimos pontos, venho na terceira corrente e faço aqui um ponto alto. Agora, viro a peça e vou trabalhar a quarta volta da ponta da pétala. Começo com 3 correntes. Venho na base, pulo 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, eu laço, pulo esses 2 pontos altos, venho na terceira corrente, atravesso pelo meio e faço aqui um ponto alto. Laço mais uma vez e corto a linha. Bem, então aqui eu defini a ponta da primeira pétala. Agora eu viro a peça e amarro novamente o barbante no primeiro ponto aqui da pétala logo à frente. E aqui eu vou repetir o mesmo padrão que acabei de mostrar sobre a ponta dessa primeira pétala aqui nessas 4 voltas. Então, aqui eu vou começar com as 3 correntes. E na primeira volta aqui da ponta da pétala, eu pulo só um ponto aqui de base e a partir do próximo trabalho 15 pontos altos. E depois de fazer os 15 pontos altos, eu pulo esse ponto, venho no último, trabalho um ponto alto. Em seguida, eu viro a peça, subo 3 correntes e aqui pulo 1, 2. A partir do terceiro, trabalho 11 pontos altos. Depois de fazer os 11 pontos altos, nós laçamos, pulamos esses 2 últimos pontos e vamos vir aqui na terceira corrente de base e fazer um ponto alto. E virar a peça, subir 3 correntes, pular 1, 2 de base, a partir do terceiro, trabalhar 7 pontos altos. E depois dos 7 pontos altos, é só laçar, pular esses 2 últimos pontos, vir na terceira corrente e trabalhar um ponto alto. Virar a peça, subir 3 correntes, pular 2 de base e trabalhar 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, laça, pula esses 2 pontos de base na terceira corrente, atravessa pelo meio e faz um ponto alto. Laça mais uma vez e corta a linha. Então, aqui eu defini a ponta da segunda pétala. Agora é só virar aqui a peça e amarrar novamente o barbante no primeiro ponto alto aqui da próxima pétala. E repetir tudo igualzinho eu acabei de mostrar aqui sobre essas 2 primeiras pétalas. Então, eu vou completar aqui as 9 pétalas com a orientação que passei aqui e venho. Trabalhei as pontas das 9 pétalas e, por enquanto, o meu trabalho está assim. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante cru. Então, para eu amarrar aqui o barbante cru, eu pego aqui, olha. Essa daqui é a primeira pétala. E eu uso essa volta com 19 pontos altos. E no ponto de número 19, eu amarro aqui a minha linha. E para começar a trabalhar essa próxima parte, eu busco aqui a linha para frente, faço uma corrente, laço e venho nesse primeiro ponto alto dos próximos 19 que tenho aqui, e no topo desse ponto eu vou trabalhar 2 pontos altos. Eu vou subir trabalhando 3 pontos altos em cada um desses 4 pontos que eu tenho na lateral aqui da ponta da pétala. Então, 3 pontos altos em cada um deles.
Subi trabalhando 3 pontos altos em cada um desses 4 pontos aqui da lateral e cheguei no topo da pétala. Aqui em cima eu tenho 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 pontos altos em cada um deles. Então, aqui no topo da pétala, eu trabalhei 6 pontos altos. Agora, é só descer fazendo 3 pontos altos em cada um desses 4 pontos que eu tenho descendo aqui na lateral. E aqui, olha, eu já vou aproveitar e prender essas pontas de linhas embaixo dos pontos que eu trabalhar aqui. Assim já arremato. Então, vou fazer aqui essa lateral e venho. Trabalhei os 3 pontos altos em cada ponto aqui da lateral e agora faço mais 2 pontos altos pegando no topo desse ponto alto aqui de base. E depois de trabalhar esses 2 pontos altos, eu pulo essas próximas 2 correntes, venho nesse próximo ponto alto e aqui no topo eu prendo um ponto baixíssimo. E encerrei aqui essa primeira volta e fiquei com o total de 34 pontos altos. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Eu começo com 3 correntes. E venho aqui, olha, no topo desse ponto e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Depois de prender esse ponto baixíssimo, eu viro a peça. Depois de virar a peça, eu laço e venho aqui, olha, no local onde eu fechei essa volta anterior com um ponto baixíssimo. E aqui, pegando nessa linha, eu trabalho um ponto alto. E agora, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 14 pontos altos. Então, vou fazer os meus 14 e venho. Trabalhei os 14 pontos altos e encontrei o primeiro ponto aqui que foi trabalhado no topo aqui da pétala. Então, nesse local, faço um aumento. Trabalho 2 pontos altos nesse ponto. Agora, eu faço um por um pelos próximos 4 pontos de base. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu encontro aqui o último ponto que foi trabalhado aqui no topo da pétala. E nesse ponto faço outro aumento, trabalho aqui 2 pontos altos. Depois de fazer esse aumento, eu desço por essa lateral, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até trabalhar aqui o total de 14 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então depois do meu aumento, desci fazendo um por um e trabalhei 14 pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho da volta. Agora, eu faço mais 2 pontos altos, pegando nesse local aqui onde eu amarrei a linha para começar a trabalhar com o barbante cru. E agora, fecho essa volta com um ponto baixíssimo nesse local. Então, aqui, ó, onde eu trabalhei esses últimos 2 pontos altos, venho na direção desse ponto e nesse local onde eu tenho o topo aqui desse ponto, da lateral dessa outra pétala, e aqui eu prendo um ponto baixíssimo. E eu fiquei aqui nessa volta com o total de 40 pontos altos. E agora vamos dar início à próxima volta. Eu começo com 3 correntes. E venho nesse ponto aqui da lateral. E no topo desse ponto, eu vou atravessar a linha. E vou prender aqui um ponto baixíssimo. Vou virar a peça. Depois de virar a peça, eu laço e vou trabalhar um ponto alto, usando essa linha do ponto baixíssimo que eu fiz para encerrar essa volta aqui. Então, passando por essa linha, busco aqui e faço um ponto alto. Agora, subo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer aqui o total
de 16 pontos altos. Eu vou chegar no ponto do aumento aqui. Então, eu vou fazer os meus 16 pontos e venho. Trabalhei os 16 pontos altos e encontrei esse ponto aqui do aumento na base. Então, nesse ponto, faço outro aumento. Trabalho aqui 2 pontos altos. Agora, faço um por um até construir aqui 6 pontos altos. Então, aqui trabalhei 6 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. E agora, faço outro aumento nesse ponto aqui logo à frente. Fez esse aumento? Agora, desce trabalhando aqui um por um, até fazer 16 pontos altos. Eu vou fazer os meus 16 e venho. Bem, aqui eu vim trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, e até aqui eu fiz 15 pontos altos. Agora, o meu ponto 16, ele será trabalhado aqui, olha, pegando por detrás dessas 3 correntes que eu fiz para começar a volta anterior aqui, olha. Então, atravesso aqui do lado das 3 correntes, busco a linha e faço um ponto alto. Então, aqui, depois do aumento, completei agora 16 pontos altos. Agora, eu laço e venho nesse ponto aqui e trabalho mais 2 pontos altos. Agora, venho no topo desse ponto do lateral aqui, atravesso a agulha no topo do ponto e prendo um ponto baixíssimo para encerrar essa volta. E fiquei com o total de 46 pontos altos aqui nessa volta. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Então, começo com 3 correntes. Venho aqui, olha, no topo desse ponto alto aqui dessa lateral, atravesso a agulha e aqui eu prendo um ponto baixíssimo. Viro a peça, laço e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto a partir desse ponto aqui, até fazer 18 pontos altos. E depois dos 18 pontos, eu vou encontrar o primeiro ponto do aumento aqui em cima. Então, eu vou fazer os meus 18 e venho. Trabalhei os 18 pontos altos e encontrei aqui o primeiro ponto do aumento. Nesse local, faço outro aumento. Trabalho aqui 2 pontos altos. Depois do aumento, faço um por um pelos próximos 8 pontos. Vou fazer os meus. Depois do aumento, trabalhei um por um e fiz aqui 8 pontos altos. Agora, faço outro aumento nesse ponto logo à frente. Trabalho aqui 2 pontos altos. Depois desse aumento, eu desço aqui nessa lateral fazendo um por um até construir aqui 18 pontos altos. Eu vou fazer os meus 18 e venho. Depois do aumento, vim trabalhando um por um, fiz 18 pontos altos. Agora, eu faço mais um ponto alto, pegando nesse ponto aqui do azul. Então, atravesso aqui e faço o ponto alto. Agora, eu vou prender um ponto baixíssimo no topo desse ponto aqui da lateral do azul. Encerrei aqui a quarta volta e fiz um total de 50 pontos altos aqui nessa volta. Agora, vamos começar a próxima volta com 3 correntes. Venho no topo do primeiro ponto alto dos 3 que eu tenho aqui na ponta da pétala. E aqui eu prendo um ponto baixíssimo. Agora, eu viro a peça, laço e venho no primeiro ponto alto aqui de base e, a partir daqui, começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 19 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei um por um, fiz aqui os 19 pontos altos, encontrei o primeiro ponto do aumento aqui de base. E aqui eu faço outro aumento trabalhando 2 pontos altos. Fez esse aumento? Agora vamos trabalhar um por um até construir aqui 10 pontos altos. Vou fazer os meus. Bem, então aqui, depois do aumento, trabalhei um por um e fiz 10 pontos altos. Agora faço outro aumento nesse ponto logo à frente. Fez esse aumento? Agora desce pela próxima lateral, trabalhando um ponto
para cada ponto de base, até fazer 19 pontos altos. Eu vou fazer os meus. Trabalhei os 19 pontos altos. Agora, eu faço ainda mais um ponto alto nesse ponto aqui do azul. Então, no topo desse ponto, atravesso, faço um ponto alto. Agora, eu venho nesses 3 pontos altos do topo dessa pétala, atravesso a agulha pelo topo do primeiro ponto dos 3 e prendo aqui um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto. E essa ponta aqui do barbante cru já está encerrada. Agora, nós vamos fazer outra parte idêntica a essa, com essas 5 voltas lá do outro lado da peça. E para eu amarrar a linha e começar lá a trabalhar essa parte na outra ponta, eu conto aqui, olha. Aqui é o local onde eu encerrei essa parte no cru. Então, eu vou contar aqui nas pétalas. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Então, aqui, minha quinta pétala, ainda tenho 2 pétalas do lado de cá. Então, aqui, contando da maneira como eu orientei vocês, na quinta pétala, eu venho naquela volta dos 19 pontos altos e no topo do ponto 19, eu amarro de novo o barbante cru. E a partir desse local, eu vou trabalhar aquelas 5 voltas que eu acabei de mostrar para vocês lá do outro lado, sobre essa pétala aqui. Então, é tudo igual. Eu não vou filmar de novo, porque é a mesma coisa que eu fiz com vocês lá do outro lado. Então, para você trabalhar essa segunda ponta aqui, é só você olhar o que você tem aí feito na sua mão, lá na outra ponta, e ir copiando. Se você sentir dificuldade de copiar olhando no que você já tem aí na sua mão, então é só você voltar o vídeo no momento em que eu inicio essa parte aqui do barbante cru e mostro para vocês como é feito. Eu deixei anotado no primeiro comentário, abaixo aí do vídeo, o minuto que eu inicio essa ponta aqui no barbante cru. Então, é só você descer no primeiro comentário e clicar no minuto que eu deixei lá marcado e assistir de novo e copiando do jeito que eu mostrei. Então, é isso. Bem, eu vou aqui completar essa segunda parte aqui do barbante cru. Bem, completei a segunda ponta com o barbante cru e por enquanto o trabalho está assim. Agora, nós vamos fazer 2 voltas de acabamento contornando ao redor de toda a peça. E a primeira volta do acabamento, eu vou trabalhar com o barbante azul. Eu vou amarrar o barbante azul no topo dessa pétala que eu tenho logo antes aqui dessa ponta no barbante cru. Então, aqui no topo da pétala, eu tenho 3 pontos altos, amarro a minha linha no ponto alto do meio. Depois de amarrar a linha, eu vou subir 3 correntes. E vou trabalhar aqui o total de 6 pontos altos usando esse único ponto de base. Então, aqui nas 3 correntes já tenho um ponto alto, faço mais 5 pontos, pegando nesse mesmo ponto de base. Bem, então aqui, usando um único ponto de base, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, laço, venho aqui no barbante cru e vou pular 1, 2 pontos. No terceiro ponto, eu trabalho 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, laça, pula 1, 2, no terceiro ponto, mais 3 pontos altos. E nós vamos com esse padrão até fazer aqui o total de 6 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus 6 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos, sempre pulando 2 aqui de base. A partir daqui, eu vou continuar trabalhando os grupos de 3 pontos altos num único ponto de base, só que vou pular apenas um ponto. Então, pulo 1, no segundo, trabalho 3 pontos altos.
fez os 3 pontos altos, pula um no próximo, mais 3 pontos altos. E nós vamos trabalhando com esse padrão de pular apenas um ponto de base até construir aqui o total de 8 grupos de 3 pontos altos, a contar desse grupo aqui, que foi o primeiro que eu pulei apenas um ponto de base. Então, vou fazer os meus 8 grupos e venho. Bem, então, a partir desse grupo, eu fui trabalhando pulando apenas um ponto de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois de trabalhar esses 8 grupos, pulando só um de base, eu volto a pular 2 pontos de base. Então, aqui pulo 1, 2 e trabalho 3 pontos altos. E faço aqui mais 6 grupos de 3 pontos altos, sempre pulando 2 pontos de base. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, a partir daqui, pulei 2 pontos de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Encerrei aqui essa parte sobre o barbante cru. No outro lado, nós vamos trabalhar da mesma maneira que mostrei sobre essa ponta aqui. Depois desse grupo de 3 pontos altos, eu laço, pulo esses 2 pontos altos do barbante cru, venho aqui nesses 3 pontos altos do azul e no ponto do meio eu trabalho 3 pontos altos. Depois de fazer esses 3 pontos altos, eu vou descer aqui pela lateral da pétala, fazendo 3 pontos altos em cada ponto que eu tenho aqui da lateral. São 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Então, é só descer aqui com 3 pontos altos em cada um desses 4 pontos. Eu vou fazer os meus e venho. Desci pela lateral aqui da pétala, fazendo 3 pontos altos em cada um dos pontos da lateral. Agora, eu vou subir aqui pela próxima pétala, trabalhando também 3 pontos altos em cada ponto aqui da lateral. Para eu passar de uma pétala e vir na outra, direto aqui eu laço e venho nesse primeiro ponto aqui subindo no topo da próxima pétala. Eu vou fazer o meu até chegar no topo e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e cheguei aqui no topo da pétala. Agora, eu laço, venho no ponto alto do meio desses 3 aqui do topo e aqui trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, é só laçar e descer aqui com 3 pontos altos em cada ponto dessa lateral. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada sobre aqui a ponta das pétalas. E depois, quando encontrar a parte cru do lado de lá, faz da mesma maneira que mostrei aqui. Eu vou fazer o meu até eu completar a parte cru do outro lado e venho mostrando como vamos trabalhar na parte que encaixa no vaso. Trabalhei com o padrão que orientei até encontrar aqui o topo dessa pétala que entra aqui na parte que vai encaixar no vaso sanitário. Então, depois desse último grupo aqui sobre o barbante cru, eu vou trabalhar o total de 6 pontos altos nesse ponto alto aqui do meio desses 3 aqui do topo da pétala. Então, usando esse ponto, faço aqui 6 pontos altos. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Depois desses 6 pontos altos, eu vou começar a trabalhar nesses pontos que eu tenho aqui na lateral dessa pétala. E faço nesse primeiro ponto 2 pontos baixos. Já prendo essa ponta que eu tenho aqui embaixo desses pontos, assim eu já arremato essa ponta. Então, 2 pontos baixos nesse ponto. Agora, venho para o ponto logo à frente e faço mais 2 pontos baixos. Ponto à frente, mais 2 pontos baixos. Ponto à frente, mais 2 pontos baixos. Então, aqui, olha, eu trabalhei sobre os 4 primeiros pontos aqui. 1, 2, 3, 4, fazendo 2 pontos baixos em cada um. No quinto ponto, que é esse aqui, que ele vira um pouco mais, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos.
Depois de trabalhar esses 3 pontos baixos, no quinto ponto aqui da lateral, eu vou seguir fazendo apenas 2 pontos baixos em cada um desses pontos que eu tenho aqui na pétala, até chegar aqui embaixo nesse último ponto. Então, eu vou trabalhar o meu até chegar aqui nesse local e venho. Desci com o padrão que orientei, encontrei esse local aqui que passa para começar a subir nessa próxima lateral aqui que encaixa no vaso. Bem, então, nesse pedacinho aqui, eu vou trabalhar o total de 6 pontos baixos. Depois de trabalhar esses últimos 2 pontos aqui, descendo, eu venho nessas 2 correntes e aqui, bem encostado no ponto alto, eu faço um ponto baixo. E agora, trabalho um ponto baixo para cada um desses 4 pontos altos que eu tenho aqui. Agora, passo a agulha por debaixo dessa corrente, faço aqui mais um ponto baixo. Daqui, eu venho direto para esse primeiro ponto aqui, subindo nessa próxima lateral. E a partir daqui, começo a trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto, até faltar apenas 5 pontos para eu chegar aqui no topo da pétala. Então, aqui, olha, o topo da minha pétala, voltando aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu estiver nesse ponto aqui, eu trabalho 3 pontos baixos, igual mostrei para vocês aqui do lado de cá, que é para não repuxar. Então, é dessa maneira aqui que nós vamos trabalhar essa volta na parte que encaixa no vaso. Eu vou fazer o meu e venho mostrando como vamos encerrar a volta. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqueles 6 pontos altos que eu fiz para começar essa volta. Então, depois de trabalhar esses últimos 2 pontos baixos, eu venho na terceira corrente que fiz aqui para começar essa volta, atravesso pelo meio, prendo aqui um ponto baixíssimo, laço mais uma vez e corto essa linha. E agora, vamos trabalhar a próxima volta com o barbante cru. Então, para eu começar aqui essa volta, eu vou amarrar o meu barbante cru no mesmo local que onde eu acabei de arrematar o azul. E depois de amarrar a linha, eu puxo aqui para frente, subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E pulo aqui. 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos no mesmo local que fiz o ponto baixo. Então, essa volta será trabalhada com esses grupinhos, um ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos. Completou aqui esse grupo, pula de base, 1, 2, no terceiro faz um ponto baixo. E repete aqui as 3 correntes, os 2 pontos altos. Depois pula 2 de base e um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar aqui com esse padrão até eu encontrar a ponta das pétalas lá do outro lado. Trabalhei com o padrão que orientei vocês sobre toda a parte da ponta aqui, que foi feita no barbante cru. E agora eu estou trabalhando aqui na ponta das pétalas. Então, olha, aqui eu já iniciei sobre a primeira pétala, continuei trabalhando com o mesmo padrão, de fazer o ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos, pular 2 de base e repetir. E aqui eu cheguei bem embaixo, onde eu vou passar de uma pétala para outra. Então, depois de fazer esse último grupo, eu tenho aqui de base 2 pontos nessa pétala e aqui o primeiro ponto da próxima pétala. Então, eu vou pular esses 2 pontos, vir no primeiro ponto da próxima pétala, prender aqui um ponto baixo e continuo repetindo os grupinhos. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada essa volta. Nós vamos seguindo com a repetição desses grupinhos até encontrar o primeiro ponto baixo da parte que vai encaixar no pé do vaso. Eu vou fazer o meu até lá e venho. Trabalhei com o padrão que orientei até encontrar o primeiro ponto baixo aqui da parte que encaixa no pé do vaso. Então, depois de fazer esse grupo,
Eu pulo esses últimos 2 pontos altos, venho no primeiro ponto baixo e prendo aqui um ponto baixíssimo, laço mais uma vez e corto a linha. Bem, e agora é só arrematar essas pontas de linhas, depois é estender bem o seu tapete para que ele fique bem assentado no chão e bem bonito. E encerramos mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. E se ainda não for inscrito e quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.